estamos iniciando mais um Hora do Voto Entrevistas aqui pela UniTV. Hoje vamos falar do município de Gravatal. Eu converso com a candidata Franciele Machado, do PL. Candidata Franciele, muito obrigado por atender o nosso convite e vir até a UniTV para falar sobre campanha eleitoral em Gravatal e também sobre as propostas, as suas propostas de governo para a população de Gravatal. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Marcos, por esse espaço, esse tempo que a gente pode ofertar aos nossos eleitores, ao nosso município, para que eles possam conhecer um pouco mais das nossas propostas e um pouco mais também da candidata Franciele Machado. Candidata, você é vereadora, né? Por que ser candidata a prefeita do município de Gravatal? Sim, Marcos, hoje eu trabalho como vereadora no município, estou no primeiro mandato de vereadora e o projeto de ser uma candidata a prefeita não foi um projeto por mim, foi uma oportunidade pelo governo do estado, indicação do nosso governador Jorginho Melo, indicação da nossa deputada federal Júlia Zanata, que faz um bom trabalho por políticas públicas, que defende a liberdade, que defende os nossos direitos. Então, esse projeto de ser candidata a prefeita, ele surgiu em janeiro de 2024. Tanto que, assim, eu sou uma pessoa bastante ativa, adoro trabalhar, mas não sou uma pessoa que trabalhei muito a minha imagem para ser candidata a prefeito. Mas a gente tem aí 30 dias, 20 e poucos dias pela frente, para que as pessoas de Gravatal conheçam um pouco mais sobre a Franciele. Então, esse projeto nasceu em janeiro de 2024 e por conta dessas oportunidades, de ser um partido forte a nível nacional, de ter o governador do lado, trabalhando, batalhando por políticas públicas, eu acredito que foi a oportunidade de mudar o formato de gestão do município de Gravatal. Porque Gravatal, há muitos anos, ele vem sendo governado pelo mesmo sistema político, que é PP e MDB. Então, uma outra forma de trabalhar por Gravatal geralmente não tem a oportunidade, E agradeço também toda a executiva do PL que abraçou a causa, abraçou a minha campanha, Eles me apoiaram já desde o início, ao presidente do partido que não mediu esforços para montar um time para que levasse esse projeto adiante. Então, assim, pelas oportunidades, porque o nosso município é um município pequeno de arrecadações, a gente sabe que para o nosso município quebrar esse tabu, esse mito de que o município não cresce, Gravatal não cresce, São Ludgero cresce, Armazém cresce, a gente sabe que a gente precisa de um gestor que tenha aberturas onde tem o recurso, porque o município de Gravatal não tem arrecadação suficiente para crescer. Então, eu vi essa oportunidade, porque lá fora, em Brasília, com deputados, com o presidente nacional do PL, ele falou para mim, inclusive tem um vídeo nas minhas redes sociais, ele afirmando o compromisso dele com Gravatal assim que eu for eleita, que eu tenho bastante fé que vai dar certo. Então, ele se comprometendo a ajudar o nosso município. Então, a Fran nunca quis ser prefeita, mas Gravatal precisa da Fran prefeita. E foi por isso que eu abracei essa causa. Porque hoje eu vejo que, assim, para te fazer boas políticas públicas, tu tem que deixar um pouco a tua vida pessoal de lado. Porque tu abre mão da tua vida para cuidar da vida das outras pessoas. E ser prefeito é totalmente diferente do que ser vereador. Então, assim, vereador não executa a obra. O papel do vereador não é buscar recurso, mas o nosso município tem essa cultura. E foi por isso que eu batalhei por vários recursos, Consegui mais de 2 milhões de recursos, fazendo as contas, em torno de 2 milhões e 700 mil reais para Gravatal, sendo que 1 milhão foi conseguido esse ano e será pago em 2025. E também tem um projeto de infraestrutura que está cadastrado na Casa Civil, Por essa oportunidade de estar no PL hoje, eu consegui
cadastrar esse projeto na Casa Civil, que seria mais um investimento de R$895 mil, se eu não me engano, para a infraestrutura. Então, eu abracei esse projeto por conta das oportunidades. A oportunidade de o PL governar Gravatal, não a Fran governar Gravatal, mas a Fran e o Márcio, junto com uma equipe capacitada, né? Nós estamos de chapa pura, nós fomos muito corajosos, né? Porque a gente sabe que vencer uma eleição de chapa pura não é tão fácil assim, mas quando se tem a oportunidade, eu acredito que a gente tem que abraçar a oportunidade, porque eu sou uma pessoa muito espiritualista, eu não questiono o que vem para mim, eu recebo o que vem para mim. E como eu não trabalhei a minha imagem para ser prefeita, mas veio a oportunidade, eu tenho fé que Deus tem um propósito na minha vida. O qual vai ser, Marcos, eu ainda não sei. Mas eu estou preparada. Independente dos resultados, nós estamos preparadas. Fran e Márcio estamos preparados. O PL está preparado. Então, é essa força que eu me agarro. Por quê? Porque através da Fran, Gravatal vai conseguir, sim, muito recurso. Candidata, e falando em recursos, em administrar Gravatal, na sua avaliação, o que precisa ser feito no município de Gravatal? Você tem alguma bandeira em especial, né, para Gravatal, se eleita for e se assumir o governo de Gravatal no dia 1º de janeiro de 2025? A minha bandeira, né, a gente tenta recurso para todas as pastas. Eu trabalhei por infraestrutura, agricultura, saúde, mas assim, a minha bandeira vai ser sempre, em primeiro lugar, a saúde. Por quê? Porque o cidadão que não está bem de saúde, ele não vai conseguir andar em cima de uma pavimentação, ele não vai conseguir frequentar uma escola, ele não vai conseguir participar de um evento, né? Ele não vai poder fazer um turismo. Então, a minha bandeira vai ser sempre, sempre a saúde em primeiro lugar. E assim, uma das coisas que eu gostaria muito e que eu vou batalhar, e eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir, é a valorização dos profissionais. Por quê? Porque Gravatal tem um mito de que várias pessoas, não todas as pessoas, de que o servidor público, ele não desenvolve um bom trabalho. E no nosso mandato, né, a Fran como prefeita, junto com o Márcio, nós vamos quebrar esse mito. O que eu vejo como vereadora participando com as pessoas que estão lá trabalhando, desempenhando o seu trabalho, é que existe um problema muito grande. Existem muitas promessas de campanha e depois a nossa prefeitura ela fica inchada de funcionários, de cargos comissionados. O que nós vamos fazer já no início? Nós vamos valorizar os funcionários públicos. A gente vai valorizar como pessoa, como salário, porque vários funcionários não recebem o piso salarial. E o que eu vejo? Um cargo comissionado, chega lá, trabalha um pouco menos, porque já acontece isso, trabalha menos e ganha mais do que aquele funcionário efetivo. Então, nós temos duas questões. A gente tem sim aquele funcionário efetivo que precisa ser puxado, né? Ele precisa vir e desempenhar um serviço com mais agilidade, com mais eficiência, mas a gente também precisa motivar esses funcionários. Por quê? Porque os comissionados, eles trabalham menos, alguns, não todos, trabalham menos e ganham mais, enquanto os efetivos, eles estão sendo desvalorizados. Então, a Fran, como gestora, como empresária, eu tenho uma empresa há anos em Gravatal de móveis sob medida. Na nossa empresa, a gente nunca teve um encarregado. Cada colaborador sabe desempenhar o seu trabalho. Não precisa a gente ficar lá cuidando, mas como uma líder, eu consigo extrair o melhor do meu colaborador. E é assim que nós vamos trabalhar lá na Prefeitura de Gravatal, valorizando os funcionários públicos para que eles possam desempenhar um bom trabalho, e isso é fazer mais com menos. A gente vai entregar um trabalho com mais eficiência e com menos colaborador. A gente vai poder pagar mais para
um número menor de colaborador, para que eles possam trabalhar motivados. Eu acredito e eu confio que não tem como eu fazer um trabalho legal lá na saúde se os meus colaboradores estiverem trabalhando insatisfeitos. Então, primeiro a gente tem que ajeitar a casa. Começa por ali. Se tu queres entregar um bom trabalho, primeiro ajeita a casa. Vamos motivar essas pessoas, trazer ela para perto da gente, para que eles possam dar o seu melhor. Candidata, Gravatal tem um potencial turístico, né? Tem as águas termais, enfim, né? Tem hotéis, tem um potencial. O que você pensa, né? Nesse sentido, nesse setor de turismo para Gravatal? Eu penso que assim, ó, Gravatal já tem o título da terceira melhor água do mundo. E hoje, nas creches e nos CIs, nas escolas, está sendo ofertado a água da Gravatal Saneamento, né? Então, a gente começa arrumando por ali, voltando a ofertar uma água de qualidade para os nossos alunos. Gravatal tem um potencial, sim, enorme para crescer como turismo. Gravatal, quando a gente sai por aí e ouve, né, tem um certo mito de que Gravatal é para pessoas mais idosas. Então, nós precisamos promover eventos para atrair os jovens para Gravatal, para atrair as famílias para Gravatal, né? Nós precisamos de mais eventos. Eu, como mãe, como família, se eu pegar a minha filha hoje e for passear na pracinha do Direitos Humanos, que fica lá nas termas, em Gravatal, não tem um banheiro, não tem uma gastronomia, eu não posso comprar uma água. Então, assim, ó, eu penso que para a gente atrair também, assim, ó, não só turistas de fora, mas o turismo interno das próprias pessoas que moram em Gravatal. Porque hoje as pessoas que moram ali, eles saem para outros municípios para fazer um passeio de família. Eu sei que Gravatal tem um projeto bem legal para a Praça dos Direitos Humanos, mas com essa gestão, né, vários vereadores conseguiram recurso, como eu, né? Eu acredito que no governo da Fran e do Márcio nós vamos conseguir mais recursos. A gente vai adaptar esse projeto, tem melhorias para fazer nesse projeto, né? E eu tenho muita fé de que nós vamos conseguir recurso para fazer um lugar adequado para as nossas famílias e também para os turistas, né? E fazer ouvir. No nosso plano de governo, a gente colocou ali que a nossa lei orçamentária, ela vai ser montada através da participação da população, da participação dos empresários, da participação da CDL. Então, a gente pretende envolver. Envolver por quê? Porque, às vezes, aquilo que, para mim, é prioridade, para aquela pessoa que mora lá naquela localidade ou para quem está lá envolvido com o turismo, para eles não é prioridade e talvez eles tenham mais experiência por eles estarem ali no meio. Então, uma coisa que a gente pôs lá no nosso plano é que a gente vai ouvir muito as pessoas. E com isso, para a gente poder desenvolver mais projetos para que a gente tenha resultado mais rápido. Candidata, educação. É uma pauta que sempre é muito discutida, principalmente nos nossos municípios pequenos, cada ano mais alunos, né, mais estudantes. O que você pensa nesse setor tão importante que precisa de transporte escolar, precisa de escolas bem estruturadas, né, para atender os alunos e também os professores, né? Isso. Educação, para nós, seria a segunda prioridade. Por quê? Porque a educação é necessária. Ela é muito necessária. Então, assim, ó, eu vejo que o que acontece em Gravatal, né? Como vereadora, a gente aprovou uma lei sobre monitores escolares. Essa lei de monitores, né, quando foi proposta para a gente, seria para os ônibus escolares e também, né, para ajudar nas salas de aulas, conforme os estagiários. Hoje eu vejo que está sendo oferecido, né, esse trabalho que não está condizendo com as leis de Gravatal. Por quê? Porque o monitor escolar,
ele não pode ficar na sala de aula sem um supervisor e ele está tirando a vaga de um professor formado, um professor que investiu para ter conhecimentos, para estar dando, para estar trabalhando com esses alunos. Então, assim, eu sou totalmente contra o monitor estar em vaga, em sala de aula, né? Não aprovamos a lei do supervisor, porque seria um supervisor para vários monitores. Então, nós, como vereadores, nós não aprovamos essa lei. A gente precisa trazer os nossos professores formados, capacitados, de volta para a sala de aula. E como mãe, eu vejo que assim, ó, tá tendo muita criança com várias dificuldades, autismo, né, que às vezes leva um tempo para ter o diagnóstico. Crianças com TDAH, crianças com dislexia, que foi o caso da minha filha. Ela foi diagnosticada com dislexia lá no 3º ano e a professora não conseguia entender o porquê que ela não conseguia acompanhar. Então, assim, ó, depois que a gente fez o acompanhamento com ela, depois que a gente teve o laudo, houve na sala de aula uma adaptação para que ela pudesse aprender da forma que ela conseguia, porque a dislexia não te dá o direito do segundo professor, mas o professor, quando ele é capacitado, quando ele está preparado, ele consegue, né, trabalhar de forma que atenda também essa necessidade. Então, eu vejo que da parte dos professores também há uma grande desmotivação, que a gente precisa motivar esses professores, né? Hoje eles trabalham num horário que dificulta muito para eles, porque antes eles trabalhavam um período inteiro, assim, né, de 6 horas. Hoje tem um intervalo que atrapalha bastante, né? Para eles, a gente precisa pensar nos alunos e também pensar nos profissionais, porque um profissional, ele motivado, ele vai entregar muito mais o trabalho dele com qualidade do que um profissional desmotivado. Então, assim, a gente pensa em investir bastante, né, para preparar esses professores, para que eles não só façam lá a sua faculdade e depois não invistam mais, né? Alguns fazem em particular, mas que a prefeitura possa ofertar esses projetos também. Candidata, a gente sabe que Gravatal é um município que tem muito movimento, né? Que é cortado aí por um trânsito intenso por conta de outros municípios que são próximos. É uma questão de infraestrutura. O que você pensa, né, nesse sentido sobre infraestruturas, SCs que cortam os municípios, já aproveitando, né, os outros acessos do município de Gravatal? Uhum. Sobre a SC, um tempo atrás, na época do governador Moisés, existia, né, uma fala de que estava sendo montado um projeto para duplicação. A gente sabe que não tem espaço para essa duplicação, há várias moradias na beira da rodovia e não teria como indenizar todas essas famílias. Com o deputado Sorato, que eu torço muito por ele, para que ele seja eleito prefeito de Tubarão, ele sendo eleito, eu vou contar com a ajuda dele tanto como prefeito, tanto como deputado, né? E conversando com ele, eu até iria participar de uma reunião com o secretário de infraestrutura, mas o governador precisou chamá-lo e foi adiado, né? E hoje, né, o que a gente sabe é que o estudo do governador, né, do Jorginho, é para que seja feita uma via alternativa por um outro lugar, para não ter a duplicação entre Tubarão e Braço do Norte. Uhum. Sobre infraestrutura em Gravatal, eu acredito que a gente tem bastante extensão, né, de estrada de chão. Nessa parte de infraestrutura, onde a gente não conseguir a pavimentação, porque são muitos quilômetros, então seria muito recurso, a gente não vai fazer promessa que não vai conseguir cumprir, né? Mas para que essas estradas rurais, elas precisam de mais cuidado, de mais dignidade, né? Ontem eu fui no ângulo, não passava 2 carros.
não passava 2 carros, era buraco de um lado, buraco de outro. Então, assim, ó, a gente tem que aproveitar o que foi bom das gestões passadas, né? Já teve gestão que cuidou muito bem da estrada. Então, eu acredito que para essas pessoas que moram, né, em lugares rurais, um pouco mais de dignidade nas estradas, né, para eles poderem ir e vir para trabalhar. Acontece também de caminhão levar. A gente tem bastante, tem gado, tem o leite, né? Então, assim, acontece que quando esses caminhões vão entregar essa mercadoria, já houve situações de ter que baldear porque o caminhão não conseguia subir. Então, nessa gestão, as nossas estradas rurais foram muito abandonadas, muito mesmo, né? A gente vai entregar um serviço de qualidade para os nossos agricultores perante a infraestrutura e trabalhar por muito recurso. Tem muitas ruas pequenas, né, que assim, ó, não só pequenas, né, mas ruas maiores também, que a gente vai conseguir recurso, não só a Fran como prefeita, mas em parceria com os vereadores. Cada vereador tem o seu deputado e hoje vem muitas emendas, tanto emendas estadual e emendas federal, para os municípios. Então, com uma boa parceria com os vereadores, eu acredito que a gente vai diminuir bastante essa extensão de estrada de chão que ainda tem em Gravatal. Candidata, e campanha eleitoral, né? A gente sabe que hoje as campanhas rodam aí pelas redes sociais, né, bastante forte, mas também tem a questão do corpo a corpo, né, de visitar as comunidades, de conversar com os eleitores. Como é que está sendo a sua campanha? Então, a campanha para mim é a melhor parte, assim, ó. Eu confesso que assim, ó, como é que eu vou te dizer? É gratificante. É gratificante por quê? Porque por conta do meu mandato de vereadora, né, por eu prestar um serviço que eu não fiz só o que era a minha obrigação, eu fiz muito mais do que a minha obrigação como vereadora, eu estou sendo muito bem recebida nas casas. As pessoas chegam a ligar para mim e falar assim, ô Fran, eu sei que tu não vai conseguir passar no município todo, mas aqui em casa todos os votos são teus. Se tu conseguir, beleza, mas se tu não conseguir, não te preocupa. E as pessoas ligando para a gente fazer visita. Então, assim, está sendo muito gratificante. A gente sabe que numa chapa pura é bastante difícil vencer uma eleição, mas eu tenho aquele sentimento que vai dar certo e eu confio nisso e eu sempre digo para todas as pessoas, né? A oportunidade de ter um candidato a prefeito por um partido nacional grande está sendo agora. E a oportunidade de ter um candidato a prefeito do interior também está sendo agora. A gente sabe que a gente está numa chapa pura contra todo o sistema político de Gravatal, mas isso faz com que eu tenha mais coragem, que eu batalhe mais ainda, porque eu sei que para a gente vencer essa eleição, a gente vai ter que trabalhar muito. E é nessas forças que a gente se agarra. E eu sempre digo para as pessoas, enquanto eu tiver 1% de chance, eu tenho 99% de fé. E quando é da vontade daquele lá de cima, e se for da vontade dele e a população pender para o nosso lado, não importa de a gente estar de chapa pura. Então, assim, ó, independente do resultado das urnas, né? Porque a gente está em 4 candidatos, então a gente sabe que um vai vencer e 3 não vai vencer. Independente do resultado das urnas, eu já me sinto vitoriosa. Por quê? Porque eu sou do interior, eu venho de uma família humilde, né? É o meu primeiro mandato de vereadora e para o segundo mandato eu já colho essa oportunidade de ser candidata a prefeita. E a primeira candidata a prefeita do interior. Então, assim, ó, eu estou muito feliz mesmo. Na hora que veio o convite, eu confesso que eu fiquei bastante assustada, né? Na hora, assim, a primeira impressão que veio é que eu não estou preparada para isso. Eu apenas passei pelo vestibular, que foi a Câmara de Vereadores. Mas eu pensei assim, ó, tudo na vida tem um propósito. E a gente tem que agarrar essa oportunidade e entender que quando o propósito vem de Deus, né, a gente não precisa entender. Então, assim, ó, eu posso não entender de economia,
mas se eu for esperto o suficiente para colocar ao meu lado uma pessoa que entenda de economia, eu vou ofertar um trabalho de qualidade para os nossos cidadãos. Então, existe assim essa partezinha que deixa um pouco a gente assim, né? Como é que eu vou te explicar? Será que é a hora? Será que não? Mas se a oportunidade veio agora, é porque a hora é agora. E a gente eleito, a gente vai conseguir sim montar uma equipe de secretários capacitados para tocar a prefeitura. Candidata, você tem 20 segundos para fazer as suas considerações finais. Então, nesses 20 segundos, eu quero pedir para vocês que estão me assistindo uma oportunidade. Uma oportunidade. É a primeira vez que tem um candidato do interior, de um partido grande, a gente vai conseguir trazer muito recurso e eu peço o seu voto. Dia 6 de outubro, vote 22. Fran e Márcio. Obrigado, candidata, pela participação aqui no Hora do Voto Entrevistas. Muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui com a Hora do Voto Entrevistas. Durante a programação, mais candidatos da região estarão participando também da nossa programação especial de entrevistas com os candidatos a prefeitos. Forte abraço e até a próxima.